Você que era acostumado a duplicar campanhas, fazer testes de ABO, milhões de públicos e sempre deixou de lado a parte do criativo, provavelmente o teu resultado despencou, né? E não é só você. A grande maioria das pessoas que sempre focou no público-alvo, que era onde dava resultado no passado, não tá mais conseguindo fazer isso virar hoje em dia. Muito comum em 2023, 2024, até mesmo uma boa parte de 2025, a gente ia lá, duplicava campanhas, ela pegava aquele cluster novo e simplesmente o resultado vinha, aparecia da noite pro dia. E por mais que você não fosse um gênio dentro do Facebook Ads, você conseguia ter resultado dessa forma. Só que entrou algo que mudou a nossa conversa. E a partir de agora, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o porquê que isso acontece e como que você vai solucionar. Era bem comum quando você duplicava uma campanha ou trabalhava com ABO em públicos, ela performar bem nos primeiro até o quarto dia, mais ou menos. Só que você notava que isso não dava escala e ela acabava morrendo. Até mesmo aquelas que estavam mais promissoras, que duravam ali uma semana, 10 dias, você tentava ir aumentando o orçamento, o que acontecia? Essa campanha parava de ter performance. Isso ocorre praticamente dentro aqui da agência, a gente tem uma série de clientes que a gente notava que era um padrão. Isso quebrava a nossa escala, porque a gente não conseguia fazer o quê? Subir orçamento, ter constância, ter aquela previsibilidade de resultado. No final de 2024, o Meta implementou um sistema que chama-se Andrômeda. É basicamente um motor que faz a análise da tua estrutura como um todo, utilizando a IA, os criativos principalmente, e ele direciona isso para um público específico de cada maneira. Eu vou explicar isso melhor ao longo do vídeo. Mas basicamente, isso mudou a concepção do Meta e como ele trabalha fazendo as análises dentro do dia a dia. Então, uma das decorrências que hoje você já não consegue mais ter o resultado da mesma maneira que antigamente é porque a maneira do algoritmo, do Meta, desse motor de inteligência, ler os seus anúncios mudou. E é isso que eu vou te mostrar a partir de agora nesse vídeo, como que você pode realmente mudar a realidade do teu negócio, ter um pouco mais de constância e principalmente testar da maneira que o Meta tá mandando você fazer. Isso vai melhorar o score da tua BM, da tua conta de anúncio e vai ter um resultado muito mais efetivo e constante ao longo dos dias. Roda a vinheta. O Andrômeda, basicamente, é um motor de inteligência de recuperação de criativo. O que acontecia no passado? Você subia uma campanha, por exemplo, 5. Você ia lá na segmentação, deixava tudo aberto, o Facebook ele direcionava teu orçamento de maneira desigual para cada um dos 5 criativos. Geralmente, ele achava um que era melhor e forçava um pouco mais naquilo. Quando começava a dar bom, você ia lá e pegava esse material dos criativos que estavam melhor e colocava isso dentro de uma campanha BO, por exemplo, com 10 públicos diferentes. Aí você ia lá e fazia 1, 10, 5, 1, 10, 3, pegava somente os campeões. Só que isso funcionava bem no passado. Você acabava limitando o público-alvo e ele buscava uma segmentação mais específica baseado no comportamento do usuário. Só que você dizia pro Facebook qual era o comportamento do usuário. Por exemplo, quero vender um celular, então eu trabalhava lá com streamers, no outro pessoas que gostam de tal coisa, pessoas que gostam de iPhone, e ele ia buscando a segmentação ideal. Legal. Quando eu duplicava uma campanha que estava boa, o Facebook ele já tinha dados de referência e ele ia buscar uma nova amostragem baseada em cima daquilo. E funcionava super bem. Só que, com o passar do tempo, o Facebook ele quer cada vez mais novos anunciantes. O que isso significa? Existe muito menos gestores de tráfegos capacitados do que pessoas que têm pequenos negócios e negócios até mesmo grandes que querem fazer o trabalho, mas não sabem. Então o que ele está priorizando? Tirar a autonomia do anunciante, trazendo uma inteligência dele por trás, aonde uma pessoa comum consiga gastar seus 500, 1.000, 2.000 reais por mês sem precisar de uma agência. Isso faz com que ele aumente muito a quantidade de anunciantes de uma maneira muito mais simplificada e gerando resultado. A Meta se juntou com a NVIDIA e montou uma estrutura onde os processadores de análise de dados são muito mais profundos do que antigamente. Então hoje, com essa nova tecnologia, eles conseguem prever não somente o público, mas o público específico para cada anúncio que você sobe. Na prática, eu vou te mostrar isso aqui na tela daqui a pouco, mas o que eu quero falar aqui é como que o Facebook faz para saber exatamente o comportamento do usuário baseado em cada anúncio. Justamente você mudando o comportamento de cada anúncio teu com ângulos diferentes. Vou colocar um exemplo aqui. Dropshipping. Eu tô fazendo um anúncio para uma carteira de couro. Aí eu vou lá e eu pego ela em 3 ângulos distintos e coloco lá os anúncios e ele funcionava bem. Porém, eu pegava sempre uma mesma parcela de público muito segmentada. Só que se eu trabalhasse com públicos distintos, com ângulos diferentes, falando uma pessoa que gosta do estilo, a outra pessoa que gosta do couro, a outra pessoa que é um empresário, que é uma carteira fina, slim, a outra que é uma pessoa que gosta do xadrez e que é uma coisa
só para cartão de crédito. Então, eu começo a mudar a variação de comunicação. Dessa maneira, o Facebook hoje tem inteligência suficiente para saber que esse criativo conversa com o público A, esse criativo conversa com o B, sem precisar fazer aquele teste igual que ele fazia antigamente. Porque quando você colocava um público A, eu quero falar apenas com empresários, ele buscava somente aquele público. Hoje não. Se eu deixar tudo aberto na segmentação, ele consegue achar vários públicos distintos baseado no comportamento de cada criativo. E acredite, ele tem tecnologia para isso. Vou dar um exemplo para vocês na parte prática, voltada principalmente para e-commerce e dropshipping, que é onde a grande maioria de vocês que está aqui no canal me acompanha. Era bem comum a gente ter que fazer 1 milhão de segmentação e testar o mesmo criativo para várias coisas de públicos distintos. Por que isso? Para a gente tentar buscar um CPM menor. Quando a gente faz esses testes, ainda funciona hoje em dia, só que ele não dava escala. Porque justamente quanto mais orçamento eu colocava, parece que a campanha ia perdendo performance. Hoje, eu vou deixar praticamente tudo aberto. Vou trabalhar com advenda demais, vou apenas ter que qualificar os dados lá dentro. Quanto mais precisos eles forem a partir do resultado, mais a campanha vai ter performance e ela vai entrar em alto desempenho. Legal. Quando a gente faz isso e a gente coloca, por exemplo, é muito comum a galera trabalhar com um smartwatch ou um óculos, a gente coloca o smartwatch no pulso de uma pessoa correndo, e num criativo falando sobre isso, num vídeo da pessoa vendo as notificações, no outro a pessoa utilizando por estilo, complementando com um acessório de moda, no outra pessoa que faz natação para poder pegar o O2 e a distância percorrida. Você percebe que cada público é distinto, mas eu não preciso segmentar, porque o Meta tem muito mais inteligência de saber quem é o seu usuário que tem esse comportamento do que você. E agora ele faz de maneira desigual a entrega de público para cada criativo. Então você acaba tendo muito mais efetividade, até mesmo com um orçamento menor. Porque antigamente, quando um criativo performava bem, ele basicamente esquecia os outros. Agora não. Agora ele faz uma amostragem de impressão desigual, falando, pô, esse cara que gosta desse produto, esse público gosta desse, justamente o mesmo produto com criativos diferentes. Então o mais importante hoje é o quê? A gente ter uma base de criativos novos, uma estrutura literalmente mais aberta, mais ampla, onde eu não posso apenas mais mudar só a camiseta e falar a mesma coisa. Eu não posso apenas mudar a carteira de assim para assim de lado. Eu tenho que o quê? Mudar ângulos específicos de oferta. Eu vou te mostrar aqui na prática agora. Vem cá. Legal, aqui ó, vou mostrar na prática para vocês como é que tá funcionando hoje em dia, tá? O que a gente via no passado? A campanha, a gente subia uma campanha BO ou CBO com 4, 5 públicos e testava ali 2, 3 criativos diferentes, correto? Aí o que acontecia? Tinha 2 públicos que sobressaía, funcionavam melhor, a gente começava a isolar eles e subia o orçamento. Só que os criativos permaneciam os mesmos. No máximo a gente subia um criativo aqui dentro, correto? Aí a gente ia lá, campanha com o público criativo principal, duplicava várias e várias vezes. A mesma coisa, a gente tinha a campanha matriz ali, com os 2 públicos principais, criativos iguais, e a gente acabava colocando sempre ou no ABO ou no CBO, então a gente isolava lá, ó. A gente tinha uma campanha duplicada várias vezes, isso depois de validar aqui em cima, né? Aí a gente jogava pra cá, uma campanha, uma na CBO, uma na BO, uma com o público tal aquecido, outra com advantage, mas sempre o que tava dando bom e sempre poucos criativos. Beleza, isso aqui funcionava bem, né? Então a gente tinha lá o gancho de 3 segundos, trocando a roupa e cenário, o que funcionava eram pequenas mudanças, que já tinha validado. Como é que funciona o rolê agora, tá? A gente vai trabalhar com a inteligência própria do Meta. Então, aqui, ó, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês aqui, utilizando o dropshipping, tá? Para que você entenda um pouco mais na parte prática do negócio. Com um produto físico que é mais fácil de ter essa noção. Eu tenho uma campanha onde eu vou deixar ela trabalhar de 7 a 10 dias. Dentro dessa campanha, eu vou deixar o público advantage mais aberto, tá? E aí, aqui o seguinte, ela tende a começar a performar cada vez melhor quando ela tiver dados. Então, uma conta nova, ela não vai ter aquela performance igual uma conta com um mês. Porque ela depende dos dados para conseguir ter essa performance. E aí, aqui dentro eu vou ter uma campanha com um público e um exemplo, 5, 6 criativos iniciais, para começar. Desses criativos iniciais que tá dando melhor, eu vou pausar os que estão ruim, normal, isso mantém-se sempre da mesma maneira, 2 que estão mais ou menos e um que tá bom. O que a gente faz daí, tá? A gente vem aqui, ó, e a gente sempre vai subindo, pelo menos uma vez por semana, de 10 a 30 criativos. Por que de 10 a 30? Porque a gente vai testar ganchos e ângulos diferentes, principalmente daquele que já deu bom no começo, imagem estática com formatos diferentes. Então aqui a gente tem vídeo e aqui a gente tem imagem estática. Carrossel também está funcionando muito bem, está tendo uma entrega excelente. E estrutura otimizada pela meta. O que é isso aqui? Sabe quando você vai confirmando as coisas do criativo, ele vai te dizendo para você colocar a CTA dele, a otimização de música, de movimento? Coloca aquilo também, porque ele tende a ter uma entrega melhor. E aí isso faz o quê? Baixa o CPM, melhora o CPC,
você leva mais gente pro teu site e tem mais venda. Aí você vai testar todas essas variações numa outra campanha. Então, a primeira campanha tua, tu pode ter 5 ali, você pode ter uma imagem estática, você pode ter um vídeo, você pode ter um outro vídeo com um pouquinho diferente, você pode ter um carrossel, você pode ter uma outra imagem estática com outro fundo. O que tá bom, você mantém esses 3, e o que tá ruim, você exclui. E deixa rodando por enquanto, 7 a 10 dias. Quando você quer testar coisa nova, você vai subir uma nova campanha com esses criativos novos. Por quê? Porque eu não quero que ele interfira na primeira semana aqui. Ele tá ainda buscando otimização. O que der bom nesses novos testes, você vai fazer o quê? Você vai copiar e vai colar dentro da campanha que já tá ativa. Só que você só vai jogar pra cá o que tá muito bom. Então, por exemplo, aqui tinha 5 criativos quando começou. Eu desliguei 2, ficou 3. Então, dando certo aqui, o que eu faço? Eu venho aqui e copio esses 2 criativos que performaram bem no outro teste, numa outra campanha, igual aquela de cima, e jogo pra que tá com melhor performance. No caso, aqui tá mais tempo rodando, com um orçamento maior. E aqui, sempre respeitando a regra de pelo menos, tá? Os 20 a 30% por dia. Eu posso vir aqui e meter de 200 para R$1.000? Pode. Só que a tendência é que ele vai buscar uma amostragem nova. Então a probabilidade disso aqui sair do público que tá funcionando e ir para algo extremamente amplo é muito grande. E aí o que pode acontecer? Você vai lá, tá rodando bem hoje, amanhã vai ficar uma droga, depois vai ficar uma droga, então ele demora às vezes 2, 3 dias para começar a ter uma performance nova de novo. Então é comum a galera ficar desanimada e desligar a campanha, inclusive. Não faça isso. Sempre vai subindo gradativo, porque a campanha ela vai otimizando devagarzinho, mas ela vai otimizando mais constante. E aí tem um ponto. Quando você começa a atingir os 50 eventos ao longo de uma semana, a campanha tende a sair daquela fase normal e entra em alta performance. Isso dá muito mais constância para ela. Então, sempre lembrar disso aqui, ó. A campanha hoje ela é, por exemplo, 10, 5, depende de quantos criativos você tem. Subiu, ao longo dos 7 a 10 dias, você vai apenas desligar os criativos que baterem mais que o teu break-even, que estão ruim. Aí você deixa lá o criativo principal e os 2 que estão meia boca, vai deixando eles. Nisso, você vai fazer em cima dessa estrutura aqui, ó. Vídeos e ganchos de ângulo diferente, imagem estática diferente, carrossel diferente, estrutura otimizada. E aí, você pega o que der melhor nessa nova teste e joga para dentro da campanha que está com melhor performance. Justamente para quê? Para ficar somente o que tá bom. Quanto mais você der dados para a campanha, o público adiante mais que você criou lá nos personalizados vai ter mais inteligência para buscar. E aí você consegue escalar muito mais botando orçamento, sem com que ela dê aquela montanha-russa de resultado. Basicamente, aqui eu não vou mostrar a prática dentro do gerenciador, mas já mostrei a parte teórica para vocês poderem utilizar. É muito simples. A Andrômeda ela veio para simplificar o processo para vocês, ser algo muito mais escalável e muito mais fácil para as pessoas que não são, às vezes, gestores profissionais conseguir ter uma boa performance. Significa que aquele ABO que você não funciona mais ou que você... Não. Significa que elas não têm escala. Pode ver que é muito inconstante. Quando você duplicava antigamente funcionava, hoje não funciona mais. Então a gente acaba tendo o quê? Muito mais trabalho para manter um ROAS alto. Basicamente fazendo isso, a tendência é que demore um pouquinho mais de 7 a 10 dias para otimizar, mas depois que ela conseguir, você tenha mais constância, você tem uma frequência de resultado muito mais significativa e você consiga botar orçamento numa escala sem perder aquele sobe e desce de montanha-russa. Outro ponto aqui do vídeo para vocês. Faz dropshipping, quer escalar o teu negócio de maneira segura, principalmente no global, você precisa de um fornecedor de confiança. A gente aqui utiliza a Flowboarder, tá? A Flowboarder hoje ela é a maior do mercado, que atende os maiores players. Vou deixar para vocês o Instagram deles aqui embaixo. Você entra lá e veja, os maiores players do mercado global estão operando com a Flowboarder. Por quê? Código de rastreio no mesmo dia, suporte português, o melhor spread do dólar, entrega em qualquer lugar do mundo, entregando na Europa praticamente ali, cara, com 3 a 7 dias. Isso faz com que você tenha mais segurança da Shopify Payments, isso faz com que o teu negócio seja mais saudável, isso garante o LTV para o teu negócio. Então eu vou deixar o link para você se cadastrar. Eles integram com Shopify, WooCommerce, Nuvem Shop, tudo que tu precisa. Eles têm todo um suporte brasileiro, eles têm estrutura. Então, vou inclusive deixar para vocês um link do WhatsApp para você falar já com o Account Manager, para você apresentar o teu negócio, fazer o cadastro e ver como que eles podem te ajudar caso você faça drop internacional. Estados Unidos, Europa, Ásia, eles dominam o mercado. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, já segue o nosso canal, porque eu tenho certeza que esses conteúdos que eu passo para vocês, além de ser atualizado, são conteúdos que vai agregar muito para vocês. Você ativando a notificação, tu vai receber conteúdo de qualidade aqui do canal. Você curtindo e deixando o seu like, seu comentário, o algoritmo entende que o conteúdo é de relevância e ele mostra para mais e mais pessoas. A gente consegue crescer o canal trazendo algo que realmente soma para dentro do nosso ecossistema, da nossa sociedade, de pessoas que querem crescer no digital da maneira correta. Não esquece, os parceiros que eu falo aqui no vídeo, os links que eu faço referência sempre estão aqui abaixo do canal. Isso vai trazer para vocês uma grande relevância e principalmente conteúdo novos, atualizados do que está acontecendo exatamente agora no mercado. Te espero no próximo vídeo. Bora lá!